E aí, seus amantes de joguinho tudo, hoje a gente vai falar sobre flashcards. Muito bem, flashcards é aquela coisinha que você usa para colocar no seu console e jogar todas as ROMs, ou quase todas que você desejar. Os flashcards vão funcionar para perfis diferentes de pessoas. Às vezes você é aquele cara que quer colecionar somente os jogos que fizeram parte da sua infância, por exemplo. Mas você não quer abrir mão dos outros e não quer jogar também no emulador. Flashcards nele. Ou você é aquele que não quer comprar jogo nenhum para aquele seu console que está jogado ali, mas quer jogar. Flashcard. Enfim, vários tipos de pessoas procuram flashcards por motivos diferentes. Eu acredito muito sobre preservação da história dos jogos. Jogos como Final Fantasy XI, Final Fantasy XIV, quando chegar lá na frente, Titanfall, quando chegar lá na frente você for avô, você vai contar pro seu neto: o jogo era tal, era tal. Você pode até mostrar vídeos, mas será que você vai conseguir fazer com que ele rode? Você vai conseguir fazer jogar ele daqui a tantos anos? E aquela sua biblioteca de jogos comprados na PSN? Você já pensou o dia que acabar PSN? Sempre considere isso. PS Vita vai virar tijolo, né? Convenhamos. Então as ROMs estão aí, chegaram para ficar. ROMs são mais uma arma ótima, é uma arma ótima na guerra da preservação da história dos jogos. Existem sites como archive.org já fazendo com que você consiga jogar online via browser jogos de DOS. Isso é muito legal. Isso é preservar. A gente está usando os flashcards mais para nessa pegada aqui, beleza? Então a gente vai fazer um mini review para você tirar a dúvida de como funciona, se vale a pena e outros tipos de dúvidas. Uma vantagem geral dos flashcards, só para começar, isso é válido para todos eles, é que você vai conseguir rodar homebrews ou modificações das ROMs no seu console. Isso significa que você vai jogar jogos traduzidos, jogos que saíram apenas do Japão e foram traduzidos por fãs. Aí agora você pode jogar ele no seu console original colocando a ROM dentro do seu flashcard. Essa funcionalidade é simplesmente fantástica. Vamos começar então com o flashcard do Super Nintendo chamado Everdrive. O Everdrive do Super Nintendo é um cartucho normal e que você vai utilizar cartuchos SD para colocar dentro dele aqui assim. Então aqui você coloca as ROMs no seu cartão, você pode usar micro SD, como é o caso desse, que eu uso o adaptador, e colocar no seu flashcard. Muita gente pensa que os jogos, enquanto estão sendo rodados no console, estão sendo pegos daqui. Não. Na hora que você dá boot numa ROM, o jogo vai ser transferido o arquivo daqui do SD pro flashcard. Ele vai ficar gravado na flash do cartucho. Na teoria e na prática, nesse momento o SD não vai ser mais necessário. E não coloque nunca o SD com o console ligado, beleza? Então, se você colocou Mario Kart aqui dentro do Everdrive usando o SD, você pode desligar, guardar, usar seu SD para outras coisas, porque o seu cartucho se transformou no Mario Kart. Eu não fiz testes com cartuchos de multijogos, multigames. Eles não costumam funcionar em emuladores, você sabe disso. Mas vocês podem tentar colocar aquelas ROMs que tem vários jogos. Então, depois que você for escolher outro jogo, claro, você vai precisar do SD de novo. Aí, quando você escolher o seu jogo, ele vai apagar a ROM anterior. Nesse nosso exemplo aqui seria o Mario Kart. Vai apagar o Mario Kart e no lugar vai colocar a nova ROM que você escolheu. Os concorrentes do flashcard, desse flashcard, são o
Super UFO e o SD2 pelo que eu saiba, esse último SD, ele é o melhor flashcard de Super Nintendo até o momento. Por quê? É o seguinte, esse flashcard, esse Everdrive aqui, acredito que o Super UFO também, ele não roda todos os jogos. Jogos com chips especiais, os famosos chips especiais que você encontra no Yoshi's Island, Star Fox, Vortex, Super Vortex, Top Gear 3000, nem pensar. Você teria que, na teoria, colocar o chip na plaquinha do flashcard, o chip correspondente ao jogo. Por exemplo, o Top Gear 3000 usa uma variação do DSP, eu não sei, eu não me lembro. Você teria que ter esse chip para poder rodar essa ROM. Super Mario RPG também você pode esquecer. Jogos com Mode 7, como Mario Kart, Pilot Wings, F-Zero, vai conseguir rodar sim, tá? Sem problema algum. E por isso o SD2 SNES vai ser o melhor flashcard, porque ele consegue rodar todos os chips já tem tudo incluso nele. Então é uma opção bem mais cara. Eu estou abordando aqui os flashcards que são mais em conta, custo-benefício, consegue rodar a maioria dos jogos, beleza? Mas se quiser perfeição mesmo, compra aquele flashcard lá. Vamos agora pro Everdrive do Mega Drive. Vai funcionar de forma muito semelhante ao Everdrive do Super Nintendo, com porém de que ele vai rodar todos os jogos. Porque o Mega Drive, até onde eu sei, pelo menos 99% dos jogos não utilizavam nenhum chip especial. Lembrando que quando se dá um multiluz desses flashcards, tem um loadzinho no processo do SD pro cartucho. Outra vantagem fantástica desse flashcard é que ele vai rodar ROMs e Master System sem conversão nenhuma, é só colocar a ROM no formato que ela foi concebida, formato SMS. Acredito eu, novamente, que o Mega Drive ele já faça isso, se ele tivesse encaixe certo para os cartuchos de Master System. Por isso existe a Power Base, então a única coisa impedindo, acredito que seja o formato físico dos cartuchos, porque se não fosse isso ele rodaria também cartuchos de Master System normalmente. Aqui isso já não é um problema, porque você conseguindo colocar a ROM dentro do cartucho, ele vai interpretar como se fosse o Master System e vai rodar todas as ROMs de Master System também. O porém para esses flashcards é que eles vão, pelo menos do Super Nintendo e do Mega Drive, eles vão funcionar em formato FAT32. Quando você for formatar o SD, coloque FAT32. Nisso há um limite de 200 arquivos por diretório. Ou seja, coloca 200 ROMs no diretório. Se quiser colocar mais, cria um novo diretório, coloca mais 200 lá dentro, tá? Senão ele não vai reconhecer todos. Aí a dica. Próximo flashcard. Esse é conhecidíssimo, esse eu já fiz um vídeo a respeito, mas vou ser mais breve aqui em relação a ele. O Everdrive 64 Plus. Ele é uma versão rival, pirata do Everdrive 64. É a versão mais barata. Ele está em torno de R$399. Ele está mais barato porque você vai necessitar de um cartucho original rodando aqui em cima para ele poder executar as ROMs. Fora isso, o funcionamento é muito parecido com os outros dois anteriores. SD aqui, tem uma porta de micro SD para você fazer o dump das suas ROMs, dos seus cartuchos originais. Existem também limitações em relação a alguns jogos. Dificuldade maior está no Banjo-Tooie. Acredito que agora, nesse momento, existe um jeito de rodar utilizando um sistema mais novo, para só você colocar dentro do cartucho. Só correr atrás, não vou especificar aqui, mas ele, se eu fosse dar uma nota para ele, daria 7, tá? Porque ele tem essa coisa dos cartuchos originais, ele tem que usar em cima sempre.
Você colocando um Super Mario 64 em cima dele já está feito o trabalho, roda a maioria dos jogos. Mas alguns jogos especiais, se você quiser rodar a ROM de Donkey Kong, por exemplo, Donkey Kong 64, você vai precisar de um cartucho original que tenha o mesmo chip lá dentro, que seja igual ao que tem no Donkey Kong. Nesse vídeo desse review que eu fiz, explica melhor direitinho, então confiram lá o review sobre o Everdrive 64 Plus. Não confundam com o Everdrive normal. Ah, e lembrando que existe um jeito de fazer ROMs de Nintendo 8 bits rodarem nesse cartucho, tanto nesse quanto o Everdrive normal, o Everdrive 64 normal, através de um emulador que vem em formato de ROM de Nintendo 64. Então, basicamente é você colocar a ROM dentro do SD, que deve estar no formato Z64 ou V64. Você vai conseguir emular Nintendo 8 bits no seu aparelho Nintendo 64. Próximo cartucho é o do PC Engine. Esse aqui é curioso, ele é mais caro um pouquinho, costuma ser mais caro. Agora que está baixando, de alguma forma está sendo desvalorizado porque pouca gente vende, então há uma certa queima de estoque, pelo menos aqui no Brasil. Para ele não existe capa. Por quê? O cartucho, a mídia do PC Engine se chama HuCard. É um cartão, o tamanho do cartão de crédito, o tamanho desse flashcard. Só que esse flashcard ele já ocupa tanto espaço e grossura e todas as outras dimensões que não tem como fazer uma capa, ele não encaixaria no PC Engine. Então ele é null, assim mesmo. Ele se baseia em micro SD, não vai ter aquela complicação de adaptadores, o micro SDzinho aqui já resolve. E tem uma chavinha para você rodar jogos do console na versão japonesa ou na versão americana. Na verdade, se você tiver um PC Engine, você deixa na chave do PCE, e se você tiver um TurboGrafx, só deixar no TG16, na chave TG16, que são os mesmos consoles, só que um é a versão japonesa e outro é a versão americana, assim como o Super Nintendo e Mega Drive tem. Ele vai rodar todas as ROMs possíveis de PC Engine, porque elas funcionam de forma bem mais simples, nada de chips especiais e esse tipo de coisas, roda tudo. A única ressalva é que ele não vai rodar a ROM System Card. Ele é o cartão, o original dele, e que vai possibilitar você rodar os jogos em CD, a versão CD do PC Engine. Existe o ROM para PC Engine, que é igual ao Sega CD, porém, além do CD do jogo, você tem que ter o System Card. É como se fosse o card, um jogo normal, só que você vai colocar no PC Engine e ele vai dar acesso ao menu do CD e vai conseguir dar um pouquinho de força a mais ao console para poder executar os jogos em CD. Por que que esse aqui não pode fazer o trabalho do System Card? Porque o System Card original tem uma memóriazinha RAM para ajudar no ROM. Aqui não vai ter essa memória RAM, não da forma requerida, então não vai funcionar. Existe o dump da System Card, mas vai ser inútil. Dessa vez é o que eu não vou recomendar muito, vocês vão ver por quê. É um flashcard do Game Boy Color e o Game Boy monocromático. Ele vai funcionar nos Game Boy Advance também, tá? Os que tem entrada. Não vai funcionar nos Nintendo DS, assim como os jogos de Game Boy Color não funcionam no Nintendo DS, só nos Game Boy Advance. Esse aqui é a marca GB USB Smart Card 64M. Isso quer dizer que ele tem 64 megas fixos dentro dele. Não tem como expandir, não tem como usar SD cards. 64 megas aqui dentro e acabou. Isso porque ele é meio complicado dizer, mas resumindo, ele é dividido em duas partições de 32 MB. Tem isso ainda. Quando você usa o utilitário no computador para poder criar as ROMs,
e aqui tem o cabo que você vai ligar no computador, você vai converter as ROMs e ele vai gerar uma ROM. É como se fosse uma ROM de vários jogos, igual esses cartuchos que temos de vários jogos. Um para cada página, um para uma primeira página de 32 megas e outra ROM você vai poder usar também para outra página. Isso quer dizer que se você quiser pagar um jogo só, daquele monte de jogos que você gerou com essa limitação de 32 megas, você vai ter que apagar toda a página, todos os 32 blocos de 32 megas com as ROMs. Ele é um cartucho que vai servir para você dar jogadas casuais e que você vai usar só um save. Você vai jogar vários jogos casuais e um Pokémon que salva, por exemplo. Tem pessoas que tentaram, eu não sei se conseguiram, fazer utilitários do computador modificados que façam com que você consiga salvar separadamente os seus saves. Eu não sei, qualquer coisa eu dou um update aqui, mas até o momento é isso mesmo. Uma das piores coisas dele é que quem utiliza o Windows XP hoje em dia, eu utilizo o Windows 8, esse flashcard não é compatível com o Windows 8, muito menos sistemas operacionais 64 bits. Se for 64 bits, há de se fazer uma gambiarra incrível para poder deixar o drive, a assinatura do drive entrar no Windows. É horrível de se fazer, é uma bagunça. Ele é, porém, muito barato. Ele está em torno de R$160, muito barato entre aspas, né? Mas se você ainda assim quer, é uma opção quase válida. Próximo flashcard é o flashcard do Game Boy Advance. Eu já tive o Easy Flash 4. Ele era bem peculiar, você tinha que usar uma caixinha, um aparelho para poder usar o loader, ligar no computador, mas esse aqui é o diferente. Ele é mais prático em algumas coisas e menos em outras. Ele não utiliza um formato normal de SD card. Deixa eu ver aqui, às vezes eu descubro aqui. Não usa. Ele não vai encaixar o SD card normal. Ele é outro tipo de SD que eu nem sei o nome. Que por sorte vai vir com ele, mas não perca ele jamais. Nele vai ter um adaptador pro mini SD. Tá? Começando por aí então. É um flashcard barato, se você acha ele por hoje em dia R$100. Ele vai também funcionar de forma simples como o Everdrive. Você coloca as ROMs usando o SD card, nada de cabos especiais e coisas do tipo. Você coloca a ROM, mas você vai ter que usar, não basta só colocar a ROM no formato que ela está na internet, .gba, você vai precisar de converter, entre aspas, usando o software que vem com o flashcard. É um software muito comum de se encontrar. Com ele você vai converter as ROMs, inclusive é possível comprimir e também adicionar trapaças, códigos em cada jogo, assim como os flashcards do Nintendo DS. Ele vai funcionar no Game Boy Advance, todas as extensões, todos o Game Boy normal Advance, o Game Boy Micro, o Game Boy SP, vai funcionar em todos eles e vai funcionar nos Nintendo DS, exceto no DSi, que não tem entrada para Game Boy Advance, só no DS Fat e DS Lite. Eu encontrei alguns problemas de compatibilidade com os jogos. Alguns jogos sofrem de flickering, de coisas piscando. Ainda preciso conferir. Ele tem o sistema de save, três tipos de sistema de save. O primeiro é que você vai salvar normalmente no jogo, como se estivesse fazendo no hardware original. Após esse save, você vai fazer uma combinação de botão no console e vai salvar também usando o menu do flashcard para que ele possa perceber que você fez o save no jogo oficial, para ele poder guardar no arquivo separado. Ok. Alguns jogos eu não sei ainda, como Donkey Kong Country,
todos os 3. Não funcionou o save da Failed. Sendo assim, você vai usar a segunda opção de save, que é o Real Time. Fazendo outra combinação de códigos no Game Boy Advance, você vai conseguir fazer com que ele dê um save state na hora ali do seu jogo. O problema é que em alguns jogos como o Wario Land 4, quando você dá load desse Real Time Save, pode dar tilts na hora de voltar. E outros jogos voltam normalmente. Não consegui acessar slots, então os slots são únicos, ok? Então existem combinações para fazer saves em tempo real, combinações para poder dar load no seu save state, e também combinações para o save da S-Run, que é o primeiro que eu expliquei. O terceiro tipo é o que você joga normalmente o jogo, salva oficialmente, faz uma combinação, vai no menu do flashcard e indica para ele qual arquivo .save ele vai incluir o save que você vai confirmar agora. Parecido com o save do S-Run. É um save do S-Run, mas você está apontando para ele qual save você vai querer que ele salve. Um pouco de bagunça aí na parte de save para o Supercard. O nome, na verdade, é Supercard Mini SD. Talvez a pior qualidade dele, a pior característica dele seja de que ele não aceita cartões com mais de 2 GB. Então você vai ser limitado a 2 GB. Cabe bastante jogos, porém. Bastante jogos. Ainda mais com a versão de compressão de ROMs. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí embaixo a opinião de quais flashcards para quais sistemas vocês preferem, qual o custo-benefício, qual outros malefícios você encontraram nesses flashcards ou em outros flashcards. Enfim, recomendem flashcards. E até a semana que vem com mais vídeos. E assine o canal caso vocês queiram receber eles regularmente. Até logo!